Você já parou pra pensar que tem gente que ama ter um momento só seu durante a refeição, enquanto outras pessoas se sentem desconfortáveis só de pensar em entrar sozinha em um restaurante? Pois é. E o mais curioso é que a ciência mostra que nós realmente comemos diferente, dependendo se nós estamos sozinhos ou acompanhados. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre comida, é lógico, mas também sobre companhia e o que a ciência diz quando nós comemos sozinhos ou comemos com familiares e amigos. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Galera, eu pensei em falar sobre esse assunto no episódio de hoje porque eu moro sozinha, então faz um tempo que eu moro sozinha na França. Antes de morar aqui, né, eu morei uma época com os meus pais e depois morei sozinha e depois com os meus pais de novo. A cada vez que tem essa transição entre sair da casa dos meus pais e morar sozinha, eu percebo que a minha alimentação muda bastante também. E dessa vez eu comecei a realmente prestar atenção e foi uma das vezes que mais mudou. Então eu falei assim, nossa, será que isso acontece só comigo? O que eu tenho quase certeza que não, né? Mas eu queria dar uma pesquisada. E eu queria trazer isso pra vocês, pra gente refletir sobre isso junto e ver se vocês também, vocês sentem, às vezes, não só o fato de morar sozinho ou não, mas se tem uma mudança na fase da vida de vocês ou algo assim, se vocês sentem que isso também reflete na alimentação de vocês. Mas antes de começar a falar propriamente sobre o assunto, se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês acham o episódio interessante, ou se vocês aprendem alguma coisinha que seja com o episódio, por favor, me falem, escrevam um mini comentário que seja, ou mandem uma mensagem, ou compartilhem com outras pessoas, ou avaliem aqui o podcast na plataforma, para que eu saiba se isso agrada a vocês, se é um assunto que vocês acham legal, e também para que eu não tenha só essa sensação de estar conversando aqui com o meu celular sozinha. Então é sempre bom ouvir o comentário de vocês sobre o que vocês acham do assunto. E bora lá! Um dos primeiros pontos que eu achei falando sobre o fato de comer acompanhado ou comer sozinho é um fenômeno que parece que ele é muito estudado e é um fenômeno chamado Social Facilitation of Eating, que a gente poderia traduzir aí como facilitação social da alimentação. E esse fenômeno, ele explica que as pessoas, elas tendem a comer mais quando elas estão acompanhadas. Então, alguns resultados dos estudos sobre esse fenômeno sugerem que a presença de outras pessoas durante uma refeição impacta num aumento do consumo alimentar, porque quando a gente tem mais pessoas que participam da refeição, nós temos também um prolongamento do tempo que é passado na mesa, então a gente fica mais tempo sentado, a gente fica mais tempo conversando. Também, né, quando tem mais gente, tem mais comida, o tempo de preparo da comida é maior. Tudo isso faz com que a gente fique naquele ambiente de refeição, né, durante maior tempo. Então, o fato de ter mais pessoas, o fato de ficar mais na mesa, aumenta o nosso consumo alimentar, mas esse efeito, ele é ainda maior quando a gente está com amigos e familiares. Não só o fato de ter pessoas ali, mas terem pessoas que fazem com que a gente esteja num ambiente também relaxado, onde a gente se sinta confortável. Tudo isso faz com que a gente coma mais. Porque, até parando pra pensar, né, isso parece ser meio lógico, porque às vezes você pode estar com muitas pessoas à sua volta, comendo com você, mas se são pessoas que você não conhece muito bem, se são colegas de trabalho, você não se sente muito confortável, né? Você não pode não se sentir tão tranquilo ali de comer bastante. Então, às vezes a gente tende mesmo até a comer menos, porque pode ter também algum sentimento de ansiedade, algum sentimento estranho que causa diminuição do apetite. Esse sentimento de relaxamento que a gente tem quando nós estamos com pessoas que a gente gosta também faz a gente ter uma diminuição do controle sobre a quantidade ingerida. Então, o que muitas vezes, se a gente estivesse sozinho, você estaria mais atento ao seu corpo, se você ainda tá com vontade de comer ou não. Quando você tá com outras pessoas, a gente tá conversando, tá dando risada, tá aproveitando momentos, tá relaxado. A gente acaba talvez não ouvindo tanto o nosso corpo, o que faz com que também a gente perca um pouquinho esse controle sobre o quanto que a gente tá comendo. Então, nós temos pesquisas mesmo que mostram que refeições compartilhadas, elas aumentam a sensação de prazer, de bem-estar. E, como a gente também bem pode imaginar, comer junto acaba fortalecendo vínculos sociais. Porque quando a gente come, a gente tá
num momento, às vezes até meio vulnerável. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas pra mim parece um pouco isso. Porque você tá se alimentando, é algo que todo mundo tem que fazer. E quando você faz isso com outras pessoas, geralmente tá todo mundo tranquilo, meio feliz de estar comendo ali. Então, você vai acabar conversando sobre diversos assuntos, não só sobre assuntos do dia a dia, mas qualquer coisa que pareça ser legal. Geralmente também são conversas mais leves, não conversas tão sobre assuntos pesados. E eu acho que isso é legal porque se você, né, conversar sobre isso com familiares, ok, você já conhece a pessoa, mas às vezes com amigos ou com colegas que são quase amigos, faz com que você possa conhecer melhor a pessoa, criar mais intimidade. Então, pra mim faz total sentido isso, de que comer junto você acaba fortalecendo vínculos sociais. Mas é claro também que você tem que estar aberto pra isso, né? Não vale a pena se forçar. E aí, a gente começa agora a comparar o que, então, a gente entendeu que comer com pessoas é legal, cria vínculo social, a gente come mais, a gente fica mais tempo comendo. Mas o que acontece quando nós estamos comendo sozinhos? Bom, eu vou pegar aqui o que eu achei em pesquisas, mas também vou falar um pouquinho da minha experiência, que é de que quando você começa a comer sozinha, morar sozinha, a gente tende a refazer já refeições mais simples, porque você fala, poxa, eu não preciso comer coisas tão elaboradas assim. O que, em algumas vezes, pode não ser tão bom, porque você vai optar, às vezes, sabe, por snacks, por alimentos que já estão prontos, que não são tão bons, que às vezes tem muita gordura, muito sal. Então, alimentos de uma qualidade que apresentam uma pior qualidade nutricional, em menos quantidades também, porque você fala, poxa, eu vou cozinhar só pra mim, então não precisa cozinhar muito. E daí você, eu acho que a gente acaba cozinhando numa quantidade mais certa, assim, sabe? Até pra não ter que jogar comida fora. E aí, uma experiência minha é de que cozinhar sozinho, às vezes, é visto um pouco como perda de tempo. Porque, pra mim, cozinhar, eu gosto de cozinhar. Eu gosto, às vezes, assim, de cozinhar pra outras pessoas, mas em momentos esporádicos, não todo dia. Cozinhar realmente não é o meu hobby, assim, falando, nossa, eu amo ficar horas e horas na cozinha. Até agora, pelo menos, não é algo que eu desenvolvi. Mas é legal preparar comida. Eu gosto de comer uma comidinha que eu mesma fiz. Só que quando você vai... Eu mesma, né? Eu vou comer minha própria comida depois. Eu fico, poxa, mas... por que eu vou ficar horas e horas aqui na cozinha se é se eu tô preparando um negócio que só eu vou comer? Porque pelo menos quando você cozinha pra outras pessoas, tem tudo aquilo de, sabe, se é uma pessoa que você gosta, se é pra sua família, pros seus amigos, você fala, poxa, depois a pessoa vai comer, ela vai ver, assim, sabe? Ela vai provar algo gostoso, a gente vai passar um bom momento juntos. É uma forma de demonstrar carinho. Eu acho muito que a cozinha é uma linguagem de amor, assim, sabe? Você cozinhar pra outra pessoa é realmente você mostrar o quanto você gosta dela. E daí faz muito sentido se você passa tempo na cozinha, porque não é só aquilo de fazer por fazer, sabe? Não é só cozinhar por cozinhar, mas é muito sobre o que você tá mostrando pra pessoa, né? Ou como aquele seu esforço, na verdade, é uma forma de mostrar pra ela que você gosta de passar tempo com ela, com o seu familiar, com o seu amigo, com sua amiga. E é isso. E eu acho isso muito legal. E daí, quando você começa a morar sozinho, você tem essa sensação de que cozinhar pra você mesmo é uma perda de tempo, você também, né, vai recorrer a refeições mais simples. Acontece também de pular refeições com maior frequência, porque, tô sem tempo, prefiro fazer outra coisa. Pular uma refeição não é tão complexo, porque também não tem outra pessoa que depende de você pra se alimentar. Então, a gente, sabe, na nossa cabeça fala assim, não, beleza, eu aguento ficar mais um tempo aí sem comer. Então, acaba pulando refeições com maior frequência. Então, comer sozinho acaba realmente sendo um desafio, porque você perde essa noção do outro. Então, você não tem mais o outro pra falar assim, não, mas eu tenho que comer vegetais, eu tenho que preparar uma comida boa, uma comida gostosa, uma comida variada, porque você já não tem mais o outro ali que você quer agradar, você não tem outras pessoas que vão estar ali com você saboreando aquela refeição. E além disso, a gente tem o fato de que, além, né, de você ter que cozinhar sozinho, é o fato de você comer sozinho mesmo, na hora da refeição. Porque quando você tá sozinho, geralmente, eu acho que outras pessoas também fazem isso, mas você vai colocar, tipo, um vídeo no YouTube, uma série na Netflix pra ver, sabe? Aquele episódio de Friends que dura 30 minutos e daí é o tempo certinho de comer e ainda comer uma sobremesa. Então você perde um pouco também isso do vínculo social, porque você não vai estar com alguém ali conversando, você vai estar, tipo, vendo alguma coisa no celular. Só que tudo isso, eu acho que a gente não tem que olhar com olhos negativos, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar que tudo tem o seu lado bom. Então, eu acho que esses pontos que eu trouxe aqui pra vocês é algo que a gente consegue até imaginar se
vocês pararem pra pensar, assim, sobre o assunto, vocês talvez conseguiriam chegar também nessas mesmas conclusões que, quando você come com outras pessoas, você passa mais tempo comendo, come mais, tal, tal, tal. E quando você come sozinho, realmente você pula, você é um pouco mais negligente com o que come e tudo mais. Só que o que eu queria trazer pra vocês é que comer sozinho também tem as suas vantagens. E é nisso que eu acho legal, porque basicamente tudo sempre vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. E as vantagens de comer sozinho é de que você também tem um maior controle do que você come. Então você vai ter menos influência de ter outras pessoas ali perto. Por exemplo, né? Isso às vezes acontece comigo. Que é de, eu nem tô com vontade de comer doce. Às vezes, né, por um milagre, assim, uma vez por ano, acontece de, depois de comer, eu não ter vontade de comer doce. Só que quando você vê que tá todo mundo na sua volta comendo um bolo de chocolate de sobremesa, poxa, fica muito mais difícil de você negar aquilo. E ao mesmo tempo, quando você tá comendo sozinho, é muito melhor, porque você fala, poxa, não tenho nenhuma influência, então se eu não quero comer, eu não vou comer. Fica muito mais fácil de lutar, de às vezes seguir uma dieta ou algo do tipo. E também você tem muito mais controle em relação ao que você cozinha, né? Eu percebi que, por exemplo, eu morando sozinha, eu como menos carne do que eu comia quando eu morava com os meus pais. De um lado é porque a carne aqui na França é cara, né? Então, às vezes não compensa tanto assim, mas também eu descobri que eu gosto de comer outras coisas, sabe? Eu gosto às vezes de comer mais vegetais, mais legumes, ou fazer só um arroz com ovo frito. Eu amo, amo, amo. E isso eu posso fazer porque eu tô sozinha aqui, então como eu não, sabe, eu não tenho que alimentar uma família, tipo, tudo bem você fazer arroz com ovo frito de vez em quando. Então, eu acho que isso é legal porque você consegue ter o maior controle e se você quiser seguir uma dieta, sei lá, de menos carne, uma dieta. Até gente às vezes tenta dieta vegetariana ou flexitariana. Também é legal quando você mora sozinho, porque você consegue ter esse maior controle sobre o que você consome. Também, quando você mora sozinho, uma vantagem é um menor desperdício de alimentos, porque você também, como a gente falou, consegue ter um controle do que você vai comer na semana, então você não compra tanta comida assim, porque quando você vai cozinhar para outras pessoas, depende também da fome da outra pessoa, que você nunca sabe muito bem. Então, eu acho que eu cozinhando para mim mesma, eu vejo que eu quase não jogo comida fora assim, eu sempre consigo aproveitar basicamente tudo que eu cozinho e também consigo fazer receitas para reaproveitar essa comida, que quando você mora já com 2, 3, 4 pessoas, fica um pouco mais difícil, porque sempre fica tipo, sobra 2 linguiças, aí você vai fazer para complementar, aí você quer aproveitar as 2 linguiças, mas aí depois agora sobra 3 pedaços de frango. Aí no dia seguinte você quer aproveitar os 3 pedaços de frango, agora sobrou uma costelinha de porco. Então você fica sempre nessa de tá sobrando comida. E eu acho que quando a gente mora sozinho, pelo menos, você consegue ter um maior controle nesse tipo de coisa. Um terceiro ponto seria que a gente também consegue testar ingredientes diferentes. Porque você fala assim, poxa, se não der certo, tudo bem. Sou eu que vou comer esse negócio mesmo. Então tá tudo ok, sabe? Você não vai passar vergonha na frente de outras pessoas. E eu acho isso legal. Pra mim, eu amo, porque às vezes eu quero testar umas coisas. Às vezes eu testo cada coisa que eu falo, gente, que absurdo. E às vezes dá certo. Então, é legal, tem mais liberdade de cozinhar, de comer outras coisinhas. E tem também esse momento de tranquilidade, porque às vezes você só quer comer tranquilo, no silêncio, vendo uma série e ok. Eu acho que comer com pessoas sempre vai ser o meu momento preferido, porque eu amo ouvir as pessoas falando, conversando, e eu acho que sentar, ter um momento de pausa, comer é muito importante pro nosso cérebro, é quase um momento de descanso. E quando ainda você tá com pessoas que você gosta, isso meio que recarrega as suas energias. Mas comer sozinho também tem as suas vantagens. Eu acho que morar sozinho e reaprender a cozinhar, assim, só pra uma pessoa é algo diferente que a gente acaba vivendo, mas que também é legal. E é isso. Eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu não sei, eu acho que eu tava com uma visão muito negativa do fato de comer sozinha, e às vezes não. Você consegue também aproveitar esse momento, só que de forma diferente. E eu acho que isso é um pouquinho como tudo na vida, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me contem na experiência de vocês, se vocês têm o hábito mais de comer sozinho ou acompanhado. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!